já me sinto parte. Eu sei que é um desafio, esse uso da tecnologia, essa forma de comunicação. Eu adoro falar, gosto de fazer palestra, gosto de falar desse tema, mas normalmente eu fazia presencialmente. Mas a gente tem encontrado estratégias para ficar caloroso, e eu senti esse carinho aqui já quando entrei na sala, da forma que eu fui recebida. Então, obrigada, e agradeço a oportunidade, inclusive, de compartilhar com vocês um pouco de um tema que eu gosto bastante e que eu tenho o privilégio de, há 10 anos, trabalhar com ele. Não exatamente com os ODS, porque os ODS eles são mais jovens, digamos assim, mas sim com essas agendas mundiais de desenvolvimento proposta pelas Nações Unidas e que são, na verdade, nossa grande responsabilidade nesse processo. E isso pode deixar aí na foto da Brundtland, porque eu não poderia começar um encontro, como a Cláudia bem disse, a gente fala ou propõe a igualdade de gênero ou a garantia dos direitos das meninas e mulheres, nós não queremos eliminar absolutamente os homens, senão que a gente quer conviver em conjunto e garantir os direitos de toda a população como um todo, né? Mas é inevitável buscarmos algumas referências importantes para ir nos inspirando nesse caminhar. E a Brundtland, que é essa senhora norueguesa, médica, política, e a grande responsável por uma comissão que, em 1987, vejam vocês, estruturou um conceito que a gente já, de anos anteriores, já falava, mas ainda não tinha colocado em palavras ou deixado ele mais palpável, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. E eu gosto de começar a conversa sempre trazendo essa definição, apesar de a gente já saber ela de cor, da frente para trás, de trás para frente, porque é uma definição que pauta justamente e que justifica a nossa conversa, né? A nossa avaliação, a nossa reflexão. Então, vejam lá, né? Quando ela diz que o desenvolvimento, ou aquele grupo de pessoas, não ela exatamente sozinha, né? Diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações atuais, quer dizer, atende às nossas necessidades de hoje, sem comprometer as necessidades das gerações futuras a ter as suas aspirações, as suas necessidades, os seus desejos atendidos. O que eles estavam querendo dizer com isso, né? Então, é inevitável a gente puxar para um viés, por exemplo, mais ambiental. Então, eu fazer o uso dos recursos naturais de forma coerente e respeitosa para garantir que os nossos filhos e netos possam fazer uso também desses recursos naturais para ter as suas necessidades de calor, de energia, de água, de ar para respirar, né? Mas ela é também válida para outros temas, inclusive do tema que nos toca hoje, né? Então, esse desenvolvimento sustentável que nós vamos conversar aqui hoje é para que a gente possa ter todos aqueles conjuntos de recursos, e esse recurso pode ser, inclusive, por exemplo, acesso à informação ou acesso a uma escolarização, para que eu tenha, para que cada um de nós tenha individualmente as nossas necessidades hoje de conhecimento, de reconhecimento, de ser atores capazes de transformar a nossa realidade hoje, né? Mas sem impedir, ou mais bem, que a gente possa contribuir para que as gerações futuras elas tenham essas ferramentas e, quem sabe, outras ferramentas para ter as suas próprias atividades também atingidas. Podemos passar, Cláudia. E foi nessa perspectiva, então, que as Nações Unidas foi num grande caminhar que continua acontecendo, né? Esse é um processo constante, promovendo um debate internacional no sentido de que pudéssemos estruturar em conjunto alguns combinados para garantir que esse desenvolvimento sustentável ele fosse realmente possível, né? Isso por quê? Porque se ficássemos numa discussão mais bem, por exemplo, por países, quem sabe uma decisão minha
de superprodução para garantir as necessidades da minha população, poderia impedir que a população do meu país vizinho também tivesse as suas demandas atendidas. Isso por quê? Porque coabitamos o mesmo planeta Terra, né? Então, na década de 90, diversos encontros ocorreram para ir debatendo esses temas que eram considerados relevantes, né? E por que eu digo que eram considerados relevantes? Porque temas que na década de 90 eram relevantes, alguns deles continuam sendo relevantes hoje, e outros temas hoje são considerados relevantes e começam a pautar essas novas agendas, e assim caminha a humanidade, né? E o resultado dessas negociações da década de 90 propiciou, no ano de 2000, durante a cúpula do milênio, a aprovação da primeira agenda para o desenvolvimento, que ficou conhecida como a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Mas foi uma agenda, de alguma maneira, bastante criticada, porque ela não era uma agenda mundial. Ela era uma agenda focada, orientada para os países em desenvolvimento. Isso por quê? Porque partíamos do entendimento de que se não podemos falar nas nossas comunidades e que todos, as crianças, têm acesso à educação, por exemplo, com muita dificuldade vamos poder falar de desenvolvimento sustentável. Então, apesar dessas críticas que ela inicialmente recebeu, ela era uma agenda estratégica e muito importante, porque ela tratava de elementos essenciais e básicos, né? Como acesso à alimentação, poder comer todos os dias, acesso à educação, acesso a uma saúde adequada e etc. Foram 15 anos de trabalho por dessa primeira agenda, até que em 2015 nós aprovamos a grande agenda, essa sim, uma grande agenda mundial de desenvolvimento, conhecida como Agenda 2030, e dentro dela os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se você quiser passar, os ODS, né? O que representam esses ODS, né? Então, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu trago ali 3 menções, eu não vou ler todas com vocês, na verdade eu quero compartilhar esse material, porque entendo que ele pode ser útil aí para os desenvolvimentos, para vocês darem conta desses desafios, a Cláudia citava no início, na fala dela, né? Mas vejam, esses ODS, uma das coisas mais importantes e relevantes é que, por primeira vez na história desse planeta, se a gente quiser fazer essa correlação, os países se reuniram e todos adotaram, aprovaram, consensuaram uma grande agenda mundial de desenvolvimento igual para todas. E mais, resgatando um pouco da crítica da agenda anterior, era uma agenda que não era apenas exclusivamente pública, senão que uma agenda que envolve todos os setores da sociedade. Isso para quê? Para promover uma sociedade mais ética, íntegra, solidária e fraterna, para alcançarmos o país ou as regiões, os continentes, ou o mundo, ou o planeta que nós queremos e, mais do que queremos, que nós merecemos verdadeiramente, né? Com isso, e a Cláudia, você pode passar, compusemos, então, essa agenda 2030 e, com ela, definimos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com uma grande missão, não deixar ninguém para trás. E essa missão nos lembra, todas as vezes que a resgatamos, que estamos num compromisso mundial e que não nos interessa chegar em 2030 e fazer uma avaliação e descobrirmos que o Brasil ficou para trás, ou algum país da África ficou para trás, ou algum país da Ásia ficou para trás. Não, queremos todos nesse mesmo caminhar. Então, se existir uma única só criança no planeta aqui em 2030 que não tem acesso à educação, eu espero que essa reflexão a gente consiga fazer antes, né, para que a gente possa fazer um caminhar para chegarmos todos em 2030 garantindo o acesso à educação para todas as crianças. Ou, como é o tema que hoje nós vamos tratar, queremos todos chegar em 2030 dizendo, confiantes, de que nenhuma única mulher no planeta é vítima de violência ou é assassinada pelo seu esposo, como hoje de manhã aqui no Paraná a gente escutou mais um caso de feminicídio no nosso estado, né? Então, esse é o grande compromisso. E vejam só vocês, primeiro para chegar em 17 ODS,
foi um exercício de diplomacia gigantesco, né? E, em segundo lugar, que dentro de cada um desses ODS, e disso a gente vai falar um pouco hoje, dentro de cada um desses ODS tem um mundo, tem um conjunto de indicadores que deixa ela ainda mais complexa, né? Pode passar, Cláudia. E vejam só, eu gosto e trago para vocês uma mandala. Essa mandala é apelidada pela ONU como a estratégia do 5P, para que a gente sempre recorde que essa agenda, apesar da gente ter dividido ela em 17 caixinhas, né, e denominado cada um desses 17 ADSs, ela é uma agenda indivisível, que precisa ser avaliada como tal, como indivisível. Então, ainda que hoje, como uma forma mais bem didática, a gente faça uma avaliação. Sem colocar apenas no âmbito. Geraldo, você consegue mutar todo mundo? Daí a Pri abre o microfone, Pri. O fenômeno da velocidade e a relação de frequência e amplitude. Agora vocês, espera aí. Ok, vocês Muito bem. liberam. Ok. Libera de Agora novo. deu certo, Isso. né? Isso, deu. Muito bem. Então, eu dizia da importância, mesmo que a gente faça uma análise, como nós vamos fazer hoje, individual de cada um desses ODS, quando a gente vai definir, e aqui fica de sugestão, né, de dica para vocês, quando a gente vai definir, por exemplo, uma estratégia para a associação, né, ou para o próprio movimento de atuação, é fundamental que a gente tenha um olhar para os ODSs como um todo, porque, sem dúvida, teremos pontos convergentes e que impactam um ou outro. Pode passar, Cláudia. Bom, a Cláudia e eu conversamos um pouco né, nas semanas aí, anteriores para a gente alinhar qual que seria o nosso bate-papo. E ela me disse 3 coisas e elas que vão orientar aqui a nossa conversa. Então, a gente vai iniciar primeiro dizendo como é que estamos no Brasil em relação a esse ODS número 5. Quais são os indicadores de acompanhamento, né, para nos ajudar a fazer essa identificação do nosso caminhar? E, finalmente, e aqui vocês que vão responder e não eu, né, o que a família atletismo tem a ver com esse movimento? Será que tem a ver ou não tem absolutamente nada a ver? É só para conhecimento geral? E, enfim. Então, vamos lá. E eu começo, mas antes de responder essas 3 perguntas, já que o nosso tempo é super curto, e eu, inclusive, daqui a pouco vou até acelerar aqui a minha fala, mas eu queria começar compartilhando com vocês 3 fontes de informação que são essenciais e que podem orientar e pautar o trabalho de futuro aí de vocês. Todos esses dados, essas informações que eu vou trazer aqui desses indicadores de acompanhamento, não fui eu que estruturei, nem fui eu que criei, senão que tem 3 fontes de informação que compilam esses dados, eles mastigam um pouco mais, transformam esses dados em informação, e que nós podemos utilizar, porque ele é aberto, é público, é gratuito, e portanto, nós podemos utilizar para estruturar aquelas ações orientadas aos ODS, por exemplo. O primeiro deles, então, é o portal ODS. Esse portal ODS, ali onde a flecha está indicando, tem um link que coloca, né, indicadores ODS. Ele faz um monitoramento, compila e atualiza, tão logo uma informação oficial é publicada. Tem uma equipe técnica que faz o compilamento dessas informações. Por exemplo, o DataSUS publicou uma nova informação. Coleta essa informação, joga na base de dados e ela fica disponível nesse portal ODS. Vejam só, para todos os ODS, portanto, tem informação para os 17 ADSs em todos os municípios brasileiros. Então, muitos dos dados que eu vou trazer para vocês aqui, nós vamos falar em âmbito nacional. Em algum caso ou outro, rara exceção, eu vou trazer o caso de Curitiba. Mas eu quero saber como que a minha localidade está em relação a cada um desses ODS. É onde que eu posso encontrar essa informação? Aqui no portal ODS. Tá bom? Próximo slide, ele traz a informação de uma plataforma de empoderamento das mulheres. O portal ODS, ele traz algumas variações dos indicadores por gênero, mas a grande maioria está pensando na população.
plataforma de empoderamento das mulheres, ela faz ou ela traz as informações com o recorte de gênero em um conjunto de temas aí, né? Trabalho, saúde, educação, violência e etc. E, portanto, é uma fonte de informação bem relevante também para termos uma perspectiva de como estamos no nosso país em relação a um conjunto de indicadores relacionados às mulheres. E, finalmente, né, no próximo slide, eu trago a informação de um documento que acabou de, recém foi publicado e que eu considero que é bem relevante, no final vocês já vão ver mais especificamente por quê, mas essas são as rotas da diversidade e da longevidade, e dentro dessa rota da diversidade, especificamente, tem um capítulo que fala exclusivamente da mulher. Se em algum momento vocês quiserem envolver, puxa, mas para nós é importante considerar também a pessoa com deficiência, por exemplo, ou os LGBTs, ali, nesse documento tem todos esses recortes e traz quais são os desafios brasileiros, desenha um futuro desejado para cada uma dessas temáticas, tanto da diversidade como da longevidade, e faz uma proposição de ações que precisariam ser tomadas pelas organizações como um todo, para que a gente possa alcançar essa visão de futuro. Muito bem, então agora vamos lá para responder para a primeira pergunta. Qual que é a situação brasileira em relação ao ODS número 5, que é o ODS tema da nossa noite? Bom, para responder essa pergunta, eu trago uma referência internacional. Então, é uma equipe de pesquisadores lideradas por Sachs, que é um economista americano muito internacionalmente reconhecido pelo trabalho que desenvolve em relação à economia e mais bem ao desenvolvimento sustentável. Ele é também um consultor independente das Nações Unidas e todos os anos eles publicam esse relatório, esse índice dos ODS. Um índice desse para cada um dos países. E aqui é o resultado desse relatório para o Brasil, né? Um resumo dele. E quando a gente olha aí as cores nos sinalizam, não é exatamente um semáforo, porque nós temos 4 cores, né? Mas quando a gente tem o ODS pintado de verde, significa que bacana, que alcançamos as metas para aquele ODS. Quando ele está em amarelo, ainda não alcançamos, mas estamos seguindo numa boa direção. Quando ele está no alaranjado ali, né, o amarelo e o alaranjado, significa que algumas coisas foram feitas, mas ainda tem indicadores bem importantes que precisam ser, né, tem desafios bastante significativos que ainda precisam ser alcançados. E quando está no vermelho, é porque a situação está vermelha, está muito complicada, né? E estratégias precisam ser tomadas com urgência para que a gente possa avançar. E no caso, então, do ODS número 5, nós chegamos à conclusão de que ainda temos desafios significativos relacionados a esse tema aqui no Brasil. Mas o gráfico de baixo, quando ele mostra ali no ODS número 5, aquela flecha amarela apontada, né, na lateral, apontada para cima, ele está nos dizendo que nós temos melhoras moderadas em relação a esses ODS. E com isso nós vemos uma luz no fim do túnel, quer dizer, estamos numa situação crítica, porque ainda estamos na bandeira alaranjada. No entanto, coisas têm acontecido no Brasil que têm promovido, né? Se essa flecha estivesse virada para baixo, significaria que não temos aí nenhum avanço, não tem ocorrido coisas para nos ajudar a alcançar esse ODS, né? E quais foram essas coisas que têm acontecido ou que ocorreram no Brasil e que apoiam, né, esses avanços, essas conquistas? E agora eu trago para vocês ali como se fosse uma retrospectiva, uma linha do tempo que fala um pouco desses avanços no Brasil, para que a gente possa também refletir de que essa temática do ODS número 5, ela não é nova e ela não surgiu com a Agenda 2030, senão que ela faz parte da história do Brasil e ela faz parte da história de diversos países, né? Esse tem sido um grande caminhar e nós precisamos valorizar essas conquistas para conseguirmos, na verdade, avançar em passos mais rápidos, né? Então, vejam, em 1827 foi quando as meninas foram autorizadas, liberadas para frequentar a escola. As universidades, nós só tivemos o direito de frequentar universidades em 1879. O primeiro partido político feminino surgiu em 1910 e foi ele o grande responsável por nos garantir, né, as mulheres, o direito ao voto, que só aconteceu no Brasil em 32.
Em 1962, vejam só, né? Alguns de nós, eu ainda não era nascida, mas alguns de vocês, eu imagino que sim, né? Já que eu vejo um cabelo, já tenho aqui na minha tela um cabelo branco, então já era nascido. Só em 62 as mulheres conseguimos alguns direitos, algumas emancipações femininas, né? Até então, até a criação desse Estatuto da Mulher Casada, nós não tínhamos, por exemplo, autorização para ter o direito a receber uma herança, né? O marido precisava fazer essa autorização. Em 74, parece até uma anedota, né? Mas em 74 só é que as mulheres conquistamos aí o direito a ter um cartão de crédito. Em 77 sai a lei do divórcio e os impactos que isso teve para a autonomia, né, das mulheres, podemos passar. Para trazer um dado aí relacionado ao esporte, em 79, vejam só vocês, é que ganhamos o direito a praticar o futebol, por exemplo, aqui no Brasil. Apenas em 85 é que surge a Delegacia da Mulher. Em 88, a Constituição finalmente reconhece os homens e mulheres iguais em direitos. Só em 2002 é que deixa de ser crime no Brasil a falta da virgindade, né? Claro, isso é relacionado apenas à mulher. Em 2006 é finalmente sancionada a lei da Maria da Penha, né? Com impactos bem relevantes aí para a igualdade e para a proteção e para a segurança das mulheres. Em 2015 a gente tem a lei aí do feminicídio e em 2018, né? Quase quer dizer ano passado, mas em 2018 a importunação sexual feminina passou a ser considerada um crime, né? Quer dizer, estou importunada dentro de um transporte público, isso pode gerar um crime, né? Então, vejam só, essas foram todas, são exemplos aí de importantes e grandes conquistas, né, e avanços no direito para a mulher aqui no Brasil. No entanto, as metas que estão relacionadas aí ao ODS número 5, elas respondem também a desafios que permanecem como obstáculos a essa garantia plena dos direitos das mulheres e meninas no Brasil. E como a Cláudia me pediu, eu trouxe para vocês quais são concretamente os indicadores relacionados a esse ODS, e eu trouxe o texto completo, porque eu quero que vocês fiquem com essa apresentação, e em destaque eu coloco assim as palavras ou os temas mais importantes que se desmembram, então, desse ODS, né? Então, quando a gente fala do ODS número 5, que é a igualdade de gênero, ele fala de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Aí a gente está falando em acabar com a discriminação, eliminar todas as formas de violência, eliminar as práticas nocivas, como, por exemplo, os casamentos prematuros que continuam acontecendo no Brasil, reconhecer e valorizar o trabalho doméstico e garantir uma responsabilidade compartilhada, né, os impactos que esse não compartilhamento gera para a autonomia das mulheres. O 5.5, garantir uma participação plena e efetiva das mulheres nos processos de tomada de decisão, tanto na vida política como econômica e pública. E aqui, confesso, fiquei muito feliz, Cláudia, quando eu entrei no site da associação de vocês, e eu falei assim, vamos ter uma ideia de como eles estão organizados, e vi várias mulheres, primeiro que vi uma mulher presidente da associação, já fiquei encantada, e depois várias mulheres em todos os órgãos de representação. Então, vejam, essa é uma forma bem concreta de vocês contribuírem para esse ODS, né? E o 5.6, finalmente, garantir e assegurar um acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, além dos direitos reprodutivos. Muito bem, então, aqui esse ODS ele traz 4 grandes temas que eu deixo aí, né? O empoderamento econômico, a violência, o empoderamento político, a representatividade e a educação. E eu deixei em branco saúde, porque, na verdade, vejam só como esses ODS eles se correlacionam. Os indicadores de saúde, da mulher, eles aparecem no ODS número 13 e não exatamente aqui no ODS número 5, mas então, de novo, a importância da gente ter um olhar mais sistêmico para toda essa agenda mundial, quando a gente fizer uma avaliação de como essa agenda 2030 impacta nas mulheres, nas meninas e nas mulheres, e as ações que nós podemos tomar nesse sentido, né?
Muito bem. Dito isso, então, vamos tentar responder lá a primeira pergunta, que fala, né, o que diz de como estamos, e eu começo trazendo para vocês o índice de igualdade de gênero. Vejam só, esse é um documento que está lá, num desses 3 documentos que eu apresentei para vocês, está, na verdade, na rota da diversidade e longevidade. Eu fiz um recorte, né? Esse índice ele mede a disparidade entre homens e mulheres em 149 países. E ele considera nesse índice, né, nesse cálculo, participação econômica e oportunidades no mercado de trabalho, fala de acesso à educação, fala de acesso à saúde e fala de acesso à participação política. Nós estamos na metade para baixo, né, em relação aos 149 países que entram nessa avaliação, portanto, tem um caminhar bastante extenso para que um dia a gente possa chegar perto aí desses países que compõem a Península Escandinava, né? Que são os 3 países que estão na liderança e nas 3 primeiras posições. Bom, eu dividi para a gente poder falar dos indicadores em um conjunto de macro temas, que são os temas mais importantes aí desses ODS. Então, eu começo falando do empoderamento econômico, né? Então, como é que é a relação de trabalho, salário, distribuição, divisão das tarefas domésticas. Eu fiz a seleção aqui de apenas alguns indicadores e, por isso, de novo, eu faço referência àqueles 3 fontes de informação que eu compartilhei no começo. Eu sugiro que vocês conheçam para aprofundar, para ter acesso a todos os indicadores, né? Não daria tempo da gente falar de todos eles hoje, né? E esse primeiro aí que eu trago, ele fala da taxa e horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos no domicílio, né? E faz uma comparação aí de 2 anos. Então, vejam lá vocês, né, que em alaranjada a gente tem as mulheres, em cinza nós temos os homens, e as mulheres, elas trabalham 10,4 horas a mais do que os homens nas atribuições domésticas, né? E que tipo de impacto isso pode ter? Então, hoje mesmo a gente conversava com uma colega, ela e o esposo trabalham, ambos estão de home office, mas as atribuições, as atividades domésticas as tarefas de casa da filha que estão acontecendo, a compra do mercado, a preparação da comida, se a grande responsabilidade, ainda hoje nas famílias, fica a cargo das mulheres, né? E por que é importante a gente garantir essa divisão dessas tarefas domésticas, dos cuidados com os filhos, para que essa mulher possa estar preparada e se preparar e avançar no desenvolvimento, portanto, por exemplo, da sua carreira profissional, né? Bom, outro indicador que eu gosto muito, porque choca, né, me deixa bem nervosa, me coçando, em relação ao rendimento feminino em relação ao masculino. O que eu quero dizer com rendimento? É quanto recebem, né? Qual que é o salário de uma mulher em comparação ao salário dos homens? E aqui nós temos essa informação do portal ADS, a gente faz um comparativo por escolaridade, né? Então, ensino fundamental, ensino médio, sem escolarização, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e uma média global. Vamos começar pelo último conjunto ali de lápis, ali faz uma referência a 2 períodos, 2006 e 2018, o mais escuro é o 2018, e é nele que eu vou focar. Então, vejam só, hoje, né, os últimos dados que nós temos para Curitiba, as mulheres, no geral, no global em Curitiba, recebem 82% do que recebem os homens. Como que funciona isso? Então, para facilitar as nossas contas, imagine que o homem ganha R$1.000, a mulher, por ser mulher, ganha R$825. E quando a gente olha dentro, por exemplo, e eu imagino que a grande maioria dos que estamos aqui assistindo temos nível superior, quando a gente olha no nível superior, é ainda mais triste a situação, né? Então, em Curitiba, uma mulher do ensino superior, o homem ganha R$1.000 e ela ganha R$680 pelo fato de ser mulher. Então, aqui é um aspecto bem importante, é um ponto bem estratégico, né? Que tipo de políticas a nossa organização adota? Não sei exatamente como que funciona a associação de vocês, né? Eu sou voluntária numa associação,
e no nosso caso lá, o trabalho é 100% voluntário, né? No nosso nível local, ainda que a gente tenha uma associação no âmbito nacional, e ali sim nós temos profissionais. Como é que esses profissionais são remunerados? A gente faz distinção, então, se dentro da minha própria organização eu tenho diferença salarial entre homens e mulheres, pronto, aqui é uma ação bem concreta que nós podemos desenvolver para contribuir com essa agenda, né? Bom, aqui eu trago para vocês a distribuição do percentual de trabalhadores formais por sexo e cargos de liderança, e aqui de novo, por curiosidade, como eu disse, entrei lá no site de vocês e fiquei bem feliz, né, de ver que a gente tem uma presidente mulher da associação, mas essa é a minoria dos casos, né? Aqui no cinza, então, de novo, nós temos os homens, então, na grande maioria, os cargos de gerente são em 58% dos casos ocupados por homens, em 63% os dirigentes de empresas e de organizações são homens, e aqui a gente tem uma preferência feminina, né? Porque 53% dos membros superiores e dirigentes do poder público, sim, são mulheres, né? Então, na administração pública, avançamos um pouco. O próximo indicador, ele fala sobre o empoderamento político e a representatividade, e aqui é um debate já de muitos anos e que a gente precisa continuar fortalecendo, e agora, né, nesse período da pandemia, está muito na moda a gente ver aí slides com fotos dos países que têm uma liderança feminina e como foi o impacto dessa sua atuação. Estamos longe no Brasil, ainda que tivemos uma oportunidade de uma mulher presidente do Brasil, mas isso é uma rara exceção quando a gente olha as câmeras, tanto federal como as estaduais, e quantas prefeitas nós temos no Brasil, né? Vejam só que nós somos 51% as mulheres, 51% do eleitorado, e nós temos apenas 15% de representação feminina no âmbito federal, né? De deputadas e senadoras. E esse número ele não tem aumentado, né? A gente tem uma legislação para estimular de alguma maneira isso, ela tem, mais bem, diminuído, né? Então, que tipo de programas podemos fazer para estimular que essas meninas e mulheres participem desse processo também e sejam reconhecidas por outras mulheres e pelos homens como competentes para, né? Pode passar para o próximo slide. Bom, no próximo slide eu trago uma informação sobre a educação. Vejam, no âmbito da educação a gente avançou, é uma grande conquista do Brasil no século XXI, porque nós já somos, não é uma grande comemoração, porque na verdade a gente quer uma igualdade e hoje a gente não consegue falar de igualdade porque inclusive nós mulheres ocupamos mais espaços tanto no nível, né, nas universidades, nas instituições de ensino superior, como também ensino médio e educação básica, as mulheres são a maioria proporcionalmente, né? Não tô, são a maioria porque temos mais mulheres no Brasil. Isso é verdade, temos mais mulheres, a diferença é pequena, mas é sempre uma avaliação proporcional. O que nos chama muito a atenção e aqui eu não trago, mas aquelas 3 referências vocês podem aprofundar nisso, nós temos grandes diferenças de escolaridade feminina quando a gente olha regiões do Brasil, então tem grandes diferenças. Quando a gente trata o aspecto racial, então mulheres negras têm acesso diferente do que mulheres brancas, e quando a gente faz também essa distinção entre mulheres no campo e mulheres na cidade. Então ainda temos muitos desafios nesse sentido. E outro desafio, e é o que reflete nesse gráfico aí, super importante, é que nos cursos superiores, as mulheres estamos em maior proporção em cursos de educação, humanidades, artes, e quando a gente olha aquelas mais duras, por exemplo, as engenharias, construção, as ciências, a computação, a educação, né, as carreiras na área STEAM, que a gente usa, né, de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, elas ainda são carreiras fundamentalmente masculinas. E isso acontece pela cultura brasileira, né? Então, nós educamos as nossas filhas, as nossas meninas, sabendo que o
o engenheiro é normalmente homem, e nós, mulheres, temos mais aptidão para psicologia, para o cuidado com o outro, então, né, enfermeira, assistente social, etc. Precisamos ter um trabalho aí bastante intenso nesse sentido de sensibilização e oportunizar espaços para que essas meninas também vejam essas outras áreas como uma possibilidade, né? Muito bem. No aspecto da saúde, já tinha dito para vocês que esse não é exatamente um indicador que ele aparece no ODS número 5, senão que ele aparece no ODS número 3. Diversos avanços aconteceram no Brasil, então a gente teve aí um conjunto de políticas de ampliação dos serviços públicos, um aumento, né, uma expansão de exames e tratamento de câncer de mama na rede pública, as consultas de pré-natal e tudo mais. No entanto, mas muitos desafios ainda permanecem, né? Então, ainda que, por exemplo, a gente tenha essa expansão gradativa aí nos exames de câncer de mama, o câncer de mama ainda é a doença que mais provoca mortes na população feminina aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem o atendimento, mas é um atendimento que demora para ocorrer. Portanto, precisamos pensar em políticas nesse sentido, né? A violência na atenção obstétrica também é um outro ponto bastante importante que precisamos cuidar no Brasil. 1 em cada 4 mulheres parturientes, né, quer dizer, que acabaram de ter o seu filho, relatam que sofreram algum tipo de violência no momento do parto. Que tipo de violência? Seja psicológica, não grite tanto, não é autorizado o acompanhante, e a lei diz que sim, é autorizado, né? Esses são alguns exemplos desse tipo de violência. E o gráfico que eu trago aí, vejam só vocês, é um gráfico bastante duro, porque ele traz, na linha azul, ele está falando de causas, são óbitos, nós estamos falando de mulheres, de óbitos femininos, de mulheres, então, causado por causas diretas. No amarelo é causas indiretas e no vermelho é causas que a gente não foi registrado. O que são essas causas diretas? Elas são aqueles óbitos que foram revocados ou foram resultado de complicações no processo ali de gravidez, no parto ou no puerpério, né, nos 40 dias pós o parto, provocadas por intervenções mal realizadas, omissões ou tratamentos incorretos. E 54% das mortes por causa obstétrica no Brasil são provocados por causas diretas e, portanto, causas que poderiam ter sido evitadas, né? E daí 40% são das indiretas. Aquelas indiretas são resultantes de doenças assim que já existiam, por exemplo, antes da gravidez e que se desenvolveram no período ali ou foram agravadas no período da gravidez, né? Muito bem, isso é para fazer um exemplo. Um outro exemplo que eu não trouxe de indicador, mas que é relevante, que vocês podem contribuir, se é que já não contribuem de uma forma bem intensiva, entendo que sim, né, por meio do estímulo ao esporte, é a gravidez na adolescência, né? Quase 10% das crianças que nascem em Curitiba, uma cidade que a gente diz super desenvolvida, quase 10% em 2017 eram crianças filhas de mães adolescentes, quer dizer, de mães de 10 a 19 anos de idade, né? Então, como é que a gente pode desenvolver políticas públicas ou estimular políticas públicas para combater isso, né? Muito bem. Voltando, então, ao ODS número 5, dentro desse eixo enfrentamento à violência contra as mulheres, não preciso nem dizer que o Brasil é recordista e tem dados alarmantes em relação à violência contra as mulheres. Isso tem saído bastante na mídia, eu entendo que é uma grande conquista, né? Que saia, que seja divulgado. Em 2017, quase 5.000 mulheres morreram no Brasil, 13 vítimas por dia. Dessas 5.000 mulheres, quase 67% eram mulheres negras, né, pretas ou pardas. 25% dessas mortes foram causadas por feminicídio, quer dizer, essas mulheres morreram porque eram mulheres, né? E, infelizmente, em vez da gente reter com essa nova legislação ou
diminuir o número de casos de feminicídios no Brasil, e infelizmente, de 2016 a 2017, a gente notou aí um incremento de 22%, né? Outro indicador que eu trago aqui para vocês é o tipo de violência contra as mulheres. Então, os 3 tipos mais recorrentes é violência física, violência psicomoral e violência sexual. Nesse conjunto de outras doenças entram várias, né? Por exemplo, tortura, tráfico de seres humanos, negligência ou abandono, trabalho infantil, enfim, e que daí são reunidas, né? E esses indicadores mostram apenas uma crescente no Brasil, portanto, mais um sinal de alerta. E no próximo gráfico, a gente faz mais um recorte, que é fundamental que a gente faça. A gente também, e o recorte é por cor, né, ou raça. E aqui a gente nota que as mulheres negras no Brasil, então, são as mulheres que estão mais suscetíveis à violência, né? E, portanto, aí um alerta bem importante para que políticas, para que projetos, para que iniciativas sejam desenvolvidas nesse sentido. Bom, eu não trago um indicador, senão que eu vi recentemente uma publicação do UNFPA, né, que é o Fundo da População das Nações Unidas, que tem um trabalho brilhante aqui no Brasil, e ele fala de um outro tipo de violência, que é o casamento forçado, né? Uma de cada 4 meninas no Brasil casa antes dos 18 anos, né? Esse é um indicador que nos parece assim tão longe, né? Quando a gente escuta, casamento forçado, isso no Brasil não deve mais existir. E para isso é bacana a gente olhar os indicadores, porque eles nos chamam para a realidade e dizem, sim, essa é uma necessidade, é uma dor que a gente ainda vive no Brasil, né? Bom, eu começo dizendo para vocês que a gente construiu no Brasil um conjunto de capacidades e estruturas que são necessárias para a gente avançar e eu só trouxe, como eu disse para vocês, alguns dos desafios que nós temos aqui no Brasil, né? Então, veja, nós já temos um pacto nacional para o enfrentamento de violência contra as mulheres, tem uma emenda constitucional, uma lei complementar que fala do trabalho doméstico remunerado, a Lei Maria da Penha. Então, tem um conjunto já de instrumentos e mecanismos que nos ajudam nesse processo aí de reverter diversos desses indicadores, né? Mas é necessário, é fundamental, é obrigatório nós aprimorarmos essas ações. E como? Como é que nós podemos fazer isso, né? Podemos fazer isso, primeiro, promovendo espaços de debate e reflexão, como a gente está fazendo aqui hoje, e mais do que apenas esse, senão que, quando a Cláudia no começo dizia que vocês receberam o desafio para que pudessem fazer uma reflexão interna dentro da organização, pronto, essa é uma forma bem importante de que a gente pode contribuir para promover esses avanços, né? E, claro, o monitoramento desses direitos e aprimoramento da qualidade dos serviços, como eu dizia ali antes, né? Bom, temos já serviços pelo câncer de mama, mas continuamos morrendo em um número absurdo aqui no Brasil. E a questão do monitoramento, essas 3 ferramentas que eu trago lá, 2 em especial, são ferramentas de monitoramento, mas elas ainda são muito pequenas. Muitos números nós perdemos, não são notificados, não tem uma base nacional única que faça o acompanhamento desses indicadores. No âmbito do meio ambiente, a gente sofre algo muito similar. E quando a gente não tem informação, não tem esse conjunto de indicadores, fica muito vazio a nossa ação, né? E daí eu pergunto, claro, né, o que é que a BRAT tem a ver com isso, o que que o movimento Mulheres no Atletismo, também liderado aí por vocês, eles têm, o que vocês têm a ver com isso, né? E se, Cláudia, você pode passar para o próximo slide, eu gosto de fazer essa reflexão de que é uma questão de cidadania e solidariedade realmente, né, é um compromisso para o desenvolvimento do nosso país, é um compromisso com o desenvolvimento sustentável, para que a gente possa deixar uma sociedade melhor preparada, com melhores instrumentos, para que as gerações futuras, então, tenham condições de fazer melhor e de ter
as suas necessidades e anseios atendidos, né? Como é que vocês podem fazer isso? E o próximo slide dá um pouco dessas dicas. Não é simples, é muito fácil você colocar em 5 pontos e dizer. Então, eu sei que o caminhar de vocês, a jornada é bastante complexa. Esse conjunto de pontos aí também não é uma invenção, uma criação minha, senão que o Pacto, o PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele desenvolveu e ele tem orientado e tem trabalhado com uma ferramenta no mundo inteiro, para apoiar aquelas organizações que querem alinhar a sua estratégia aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E como é que a gente faz isso? Primeiro, conhecendo os ODS, né? E, de novo, esse encontro de hoje reforça isso. Em segundo lugar, avaliar as iniciativas existentes, né? Então, vocês fazerem um olhar interno e ver aquele conjunto de ações que vocês já desenvolvem. Em função dessas respostas, fazer uma correlação, um alinhamento com essas ações que vocês já desenvolvem com os ODS. E, a partir daí, definir algumas metas orientadoras em função da missão de vocês, né? Então, para dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Assim, puxa, será que a BRAT tem que se preocupar, tem lá uma meta bem importante em relação a oceanos e mares. Puxa, não está no core, não está na essência de vocês, não é tema que vocês têm que trabalhar, mas tem vários desses, várias metas, vários indicadores desses relacionados ao ODS número 5, e sim, vocês podem contribuir, e não tenho dúvida que vários deles, inclusive, vocês já contribuem, né? E, finalmente, comunicar os resultados. E alguém poderia me dizer assim, puxa, Priscila, mas isso é querer se aparecer, querer mostrar, nós queremos fazer porque entendemos que é importante, mas a gente não quer dar visibilidade. Dar a visibilidade é uma forma, uma estratégia de inspirar outros a fazer algo similar e dar os seus primeiros passos também. Então, é fundamental esse processo de comunicação, sim, das ações. Muito bem. Puxa, Priscila, entendemos, vamos fazer, gostamos dessa ideia desses 5 passos, mas a gente não tem ideia de que tipo de ação que a gente poderia contribuir. Aqui, de novo, eu faço um resgate a essa publicação. Eu recomendo que vocês acessem, façam um download e se apropriem. Esse primeiro documento, essa Rota da Diversidade, ele apresenta uma sugestão que foi construída com um conjunto de representantes de parceiros do Brasil inteiro, e eles fizeram a sugestão de 127 ações que podem ou que deveriam ser desenvolvidas para que a gente pudesse alcançar a visão de futuro que foi desenhada aí no âmbito da diversidade. E aqui eu trago 3, por exemplo. Então, um deles é aderir aos pactos e princípios tanto de iniciativa nacional como internacional. E o que eu destaco ali é os princípios do empoderamento das mulheres, os WEPs, que foi desenvolvido pela ONU Mulheres. Essa é uma estratégia bem concreta da BRAT, por exemplo, de tornar público o seu compromisso com a igualdade de gênero, por exemplo, tornando-se signatária desses princípios de empoderamento das mulheres. São 7 princípios. Quando você se torna signatário, então, você se compromete a desenvolver ações que contribuam para esses princípios. Então, recomendo que vocês deem uma olhada e avaliem internamente. Outra forma, estratégia, é elaborar campanhas de equidade de gênero e racial no ambiente de trabalho, por exemplo. Ou então, produzir um plano de igualdade salarial, se é que é o caso da associação de vocês, né? Não conheço, mas se tiver colaboradores que são profissionais na associação, produzir um plano de igualdade salarial. Aqui eu trouxe só 3 exemplos, lá tem 127 sugestões de ações que eu recomendo que podem inspirar, orientar. Muitas daquelas possivelmente não se enquadra a missão, a razão de existir da BRAT, mas que podem inspirar vocês e apoiá-los nesse processo. Eu achei que não ia conseguir, mas deu certo, e eu quero finalizar dizendo, trazendo para vocês que a nossa responsabilidade com o desenvolvimento sustentável, ela é do tamanho dos nossos privilégios. Então, se o meu privilégio
ele é grande no sentido de tive a oportunidade de frequentar uma escola pública, uma escola, né, uma universidade pública, tive a oportunidade de fazer pós-graduação, tenho a oportunidade de ter um emprego, um salário no final do mês. Todas esses meus privilégios, eles determinam o tamanho da minha responsabilidade como cidadão para a promoção daqui de hoje nós estamos falando do desenvolvimento sustentável, né? É para deixar a mochila de cada um de vocês bem pesados, assim, esse é o meu objetivo mesmo, mas é porque essa mochila com uma responsabilidade grande é que faz a gente se movimentar, né? E esse último slide eu deixo o meu contato e a gente abre para 4 minutos aí de perguntas e interação, de um momento que eu sei que é super rápido, é bem breve, mas que eu me coloco o sistema FIEP à disposição para que a gente possa fazer um trabalho, inclusive, em conjunto, né, de apoio a vocês aí na estruturação desse plano, dessas ações alinhadas aos ODS. Cláudia, te devolvo o bastão, então, a palavra está contigo. Olha que eu senti essa mochila pesando, viu, Pri? Então, assim, antes de abrir aí para as perguntas, eu ainda nem olhei o chat, né, para ver se tem alguma pergunta por lá, mas na tua fala você deixou essa responsabilidade no sentido de que quem está comprometido com o movimento realmente sente a necessidade de que esses avanços aconteçam e do quanto que a gente tem que caminhar para que as coisas corram para essa flechinha para cima, para o verde, né? E não para a lateral ou para baixo, como alguns dos ODS ali que você mostrou, que infelizmente não só no Brasil, mas no mundo também a gente tem essas situações. E você traz assim um grande desafio, porque as mulheres no atletismo, ela tem várias bases, né? Eu não vou dizer braços, ela tem várias bases. Né? O Comitê Feminino da CBAT, que é a nossa entidade maior, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, né? Ela tem um comitê feminino que está se mostrando bastante responsável, né? E não só assumindo a responsabilidade, mas fazendo as questões as quais assumiram esse compromisso acontecerem, né? E a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo, tem mulheres que estão atuando em prol do desenvolvimento de várias ações, e os homens árbitros também, que vários deles estão aqui, estão apoiando muito este movimento, trazendo também essa parceria, né? E quando você falou ali, até do slide do Mulheres de Atletismo, eu acho que a gente precisa colocar lá todas as entidades, a ADAB, a CBAT, a gente colocou só nossa logo para ficar lá no site com uma notícia, trazer dos atletas, trazer dos treinadores, para mostrar o quanto que as mulheres no atletismo precisam de todos unidos, né, sejam homens ou mulheres, para que a gente busque essa igualdade de gêneros. E aí você trouxe até um dos slides lá comentando em relação ao empoderamento das mulheres, temas aos quais as mulheres desencadearam necessidade de abordagem. Por exemplo, muitas mulheres que estão nesse movimento falaram, poxa, seria importante ter capacitação para que as mulheres se profissionalizassem, pudessem ter um ganho extra, né, para ter um complemento para casa. Muitas não têm educação superior, então como que a gente pode estar fazendo em relação a isso para ajudá-las? Quais que são as parcerias que a gente pode buscar? E aí a gente tem bastante gente das academias que poderiam trabalhar, inclusive, com pesquisas, não só dos árbitros, mas também de atletas e treinadores, em relação a quanto ganha, em relação à cor, raça, ou, inclusive, da educação, né? Qual que é o seu grau, nivelamento de educação e como que a gente pode buscar melhorias. Outra situação que foi trazida para nós, existe ainda prêmios de corridas de rua, principalmente, em que mulher que ganha em primeiro lugar ganha menos do que um homem que ganha em primeiro lugar, e eles não estão competindo juntos, né? Então, assim, hoje na arbitragem eu desconheço de árbitros que ganham menos por ser homem ou por ser mulher, né? Então, eu acredito...
eu acredito que o nivelamento é por categorias, né? E muitas vezes, em muitos estados, não é por categoria de árbitro, mas sim pela função que ele vai assumir, independente de ser homem ou ser mulher. Né? Mas também é uma situação que a gente pode se comprometer em pesquisar e verificar. Por quê? Porque nós temos uma entidade maior, que é a CBAT, né, que poderia sim, no caso de denúncias ou no caso da gente descobrir situações como essa, de ter as normativas, e aí sim, como você trouxe, né, Priscila, se a gente tem políticas desenvolvidas no enfrentamento a essas situações levantadas e denunciadas, é que sim, a gente vai ter uma melhor apropriação das situações, o enfrentamento delas e a busca da igualdade, né, ou a conquista da igualdade. Então, agradeço muito de coração a tua fala, você deixou um slide ali com os itens que a gente precisa fazer, né? E são esses os passos que cada vez que a gente tem uma videoconferência, a gente vê o quanto mais a gente tem que caminhar, né? A gente tem várias pessoas aqui extremamente envolvidas com esse movimento, né? Antes de abrir para as perguntas, eu queria ver, a Elisângela está na sala aqui, Elis? Cláudia, Oi? compartilha. Ah, desculpa. Elis está na sala, Elis? Deixa eu só ver se a Elisângela Oi, tá aqui. Claudinha, estou na sala. Então, eu não tenho como passar a palavra para outra pessoa que não seja você, que é presidente, né, do Comitê Feminino da CBAT e que foi a pessoa, né, que iniciou todo esse movimento aí da BRAT, né, para que a gente trabalhasse não só com os árbitros, mas com todos da família atletismo. Passo para você aí um pouco da palavra. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu quero muito agradecer a você, Cláudia, a todos vocês da ABRAT com essa iniciativa, que vocês estão sendo não posso nem falar que é parceira, é o parceiraço do Comitê Feminino, desde quando a gente iniciou com essa provocação, né, do movimento para as mulheres, vocês abraçaram a causa e está caminhando super bem. Hoje foi super interessante essa apresentação do ODS 5, eu vi muitas coisas, já estou com algumas ideias aqui na cabeça. Eu acho que a ideia era exatamente essa, né? Criar algumas ideias para a gente pudesse explanar, para a gente criar algumas ações. Foi maravilhosa essa explanação, adorei e espero que venham outras. Muito obrigada para a nossa palestrante, esqueci o nome dela. Priscila. Muito obrigado, Priscila. Eu tenho muito a agradecer a você. Eu tenho certeza que a gente terá alguns outros momentos juntas, né? Que eu acho que você vai poder ajudar muito a gente para que a gente possa realizar algumas outras ações. E, Cláudia, muito obrigada. E a todos os árbitros, a todas as pessoas que estão aqui, tá bom? Obrigada mesmo. Então, queria abrir quem quer fazer alguma pergunta ou quer fazer alguma colocação. Diga lá, Geraldo. Eu gostaria que você registrasse a presença da Magnólia. A Magnólia está na sala, Magnólia. Lá do Nordeste. Do Nordeste, nossa futura vereadora, né, Magnólia? Sabe, né? Magnólia, libera o seu microfone mesmo. Boa noite a todos e a todas que se encontram na sala. Foi um prazer aí estar compartilhando com vocês esses conhecimentos. Temos que pautar, sim, essa ODS, né? É uma obrigação nossa, eu até falo isso, a gente está num ambiente que nos propicia, né, começar a colocar essa nossa voz e unificar o nosso discurso, unificar a nossa luta, né? Então, é uma responsabilidade. Deu uma travadinha. Está falhando um pouquinho, Magnólia. Vlamir, você está falando? O Vlamir está falando. Hoje eu faço parte da Secretaria da Mulher do meu partido, mas numa luta aí também para que a gente possa sempre estar pautando, né, toda a realidade da busca dessa igualdade, dessa luta mesmo. E fico feliz, né, por essa modalidade, eu acredito que ela está saindo na frente de tentar melhorar isso e contribuir para que possamos também atingir esse objetivo, né, a igualdade de gênero, essa ODS número 5.
né? Então, contem conosco. Acho até que você fez uma parte bem pertinente. A grande possibilidade dessa mudança é que pode contribuir para que nós possamos dar celeridade a atingir esses objetivos, que é justamente a representatividade das mulheres nesses espaços de poder e decisão, né? Tudo passa, tudo é política, e nós precisamos, sim, cada vez mais buscarmos esses espaços para que nós possamos levar a nossa luta, né? Discutir, pautar sempre essas lutas e levar as vozes das mulheres. Então, esse ano, realmente, eu estou pré-candidata e eu espero que outras mulheres, elas também decidam, porque, principalmente nesses espaços, nós vamos poder estar dialogando e buscando aí essa nossa luta. Eu acho que ela vai ser amenizada com a participação da mulher na política. Parabéns a Cláudia, parabéns a todas que estão e todos que estão na sala, e muito obrigada, Priscila, por ter trazido esse tema, que acho que é muito oportuno para todas nós mulheres e para os homens também, que nós precisamos da luta e da compreensão deles para que estejam juntos de novo. Obrigada pelas palavras, Magui. Michele, quer fazer algum comentário? Esse desafio aí que a gente vai ter pela frente? Bom, nem preciso comentar, né? O desafio vai ser bem grande. Temos muito material para estudar, para praticar, para aprender, né? E para dividir, né? Com todos os colegas aí. Obrigada, Mi. Então, assim, eu queria só deixar a todos um lembrete ali, tá no chat, depois a gente até passa ou para o e-mail de vocês ou para o WhatsApp de quem a gente tem. Algumas pessoas que estão aqui na sala não fizeram a inscrição lá no Google Forms, tá? Então, no chat tem esse link, se vocês puderem pegar. Quem já fez, ok, né? Mas foi um pedido da própria FIEP para que a gente passasse os dados que estão solicitados lá no link, tá? Se vocês puderem, quem ainda não fez, fazer a inscrição mesmo depois aqui da videoconferência para a gente repassar para a Priscila, né, que é um dado que vai ser utilizado ali pela FIEP, certo, Pri? Isso mesmo. Obrigada, Cláudia. E só para reforçar, pegar um gancho da sua fala e da Magnólia também, mais uma para a lista de vocês aí, mas tem um movimento bem importante mundial, e no Brasil nós também estamos, Eles por Elas. Isso. Então, é uma campanha dos homens, né, abraçando essa causa e essa luta pela igualdade. Então, nós também estamos aí, né? Eles por Elas. Sim, eu acompanho. Isso é bem importante. O Biga também agradece aqui, né? Ele traz aí os agradecimentos pela brilhante e esclarecedora informação, sabendo que temos um caminho muito longo para alcançar esses objetivos propostos neste mundo tão desigual, né? Vlamir, você quer fazer algum comentário, Vlamir? Vlamir está falando, Cláudia. Ele está ele está falando, acho que na outra vídeo. Ele está fechando alguma coisa da outra videoconferência. Beleza. Aproveitando, o Gui também coloca, né, parabenizando a Priscila e para todas essas mulheres engajadas na causa e torce para que esses espaços e oportunidades sejam iguais para todos. E essa responsabilidade também é do Gui, né, dentro de uma das federações com o maior número de árbitros dentro do nosso país, né, então também fica esse compromisso para ele. A Sil também... não, a Sil está fazendo comentário da inscrição. Gente, eu não sei se alguém quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta. Oi. Newton. Diga, Newton. Posso? Deve? Ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar a Magnólia, que fazia tempo que não vi. Elisângela também falou ali. Nosso vice-presidente, Claudinha, os demais colegas. Mas, doutora Priscila, parabéns pela apresentação. Assim que a Cláudia postou nos nossos grupos essa temática, já fui atrás, que eu não gosto de chegar vendido em uma reunião, já fui atrás para descobrir o que era, o ODS-5, que trem é isso. Enfim, parabéns pela apresentação. Eu sou de Curitiba, mas já há 10 anos eu estou morando em Manaus. E aqui a região norte, ela, diferente das outras regiões, ela tem é outra realidade, né? O interior do estado do Amazonas é outro mundo.
né, questão de comunicação, transporte, escolaridade, acessibilidade, enfim, é uma outra realidade. E várias palavras suas, você ia comentando e eu ia lembrando das matérias, das reportagens aqui da região, né, que estão acontecendo diariamente aqui, né, famílias que vendem as filhas na beira do rio, né, o barquinho chega, questão de turismo sexual muito forte aqui na região. Um prefeito de uma cidade, não vem ao caso citar agora, foi deposto, voltou para a cidade, né, porque mexia com isso. Então é um tema muito forte aqui e diariamente nós escutamos isso, né? E a minha pergunta, né, em cima disso quais são as ações da FIEP, da sua organização aqui na região, né? Você está em Curitiba, mas tem conhecimento de alguma ação aqui? Inclusive eu vou colocar todos, eu também faço parte do TJD, né? Não sou da área do direito, mas alguém achou que eu achava que eu conhecia alguma coisa, me convidaram, já faz 6 anos que eu estou metido nisso, inclusive, Claudinha, já tem um esboço dos artigos, né, que você não pediu para que eu e o Alain, eu vou passar para ele, para depois te passar. Eu tenho atuado na Justiça Desportiva, então estou disponibilizando um link para todos no chat, que o TJD aqui do Amazonas é o primeiro que criou uma comissão feminina de auditoras. Né, futebol é um esporte que todo mundo conhece, a força e tudo mais, tradicionalmente masculino, mas aqui foi criada uma comissão disciplinar composta só por mulheres e já abriu precedente para outras comissões no Brasil inteiro, inclusive no STJD, né, no Rio, para seguir pelo mesmo caminho, né? Porque as mulheres também conhecem de futebol como conhecem de qualquer outro esporte. Então eu disponibilizei ali para vocês, né, o link que dá acesso a essa informação. Mas a minha pergunta, aqui na região, quais são as ações? Conhece alguma coisa? De que maneira a gente pode colaborar, interagir mais? Obrigado. Legal, obrigada a você, Nilton. Você traz um tema bem difícil, né? E traz um ponto que acho que reforça um pouco aí a nossa conversa, no sentido da importância de termos um olhar mais local quando fazemos a avaliação dos ODS, né? Então, por exemplo, aquele indicador, aquele índice SDG, né, ou de ODS, que o tal do professor Sachs faz, é uma ferramenta bem bacana, mas ela traz uma perspectiva muito global, e o Brasil é muito grande, e, portanto, a gente vai perdendo as especificidades, né? Eu, no começo da conversa aqui, quando estávamos aguardando o início da conversa, comentei com a Cláudia e com o Geraldo que eu visto uma dupla camiseta, né? Então, com a minha camiseta Federação das Indústrias, o trabalho que a gente tem aí, eu não vou dizer que ele é nulo, porque ele não é, mas ele é muito restrito. Por quê? Porque cada uma das federações no Brasil tem a sua autonomia, né? Então, a Federação do Estado do Paraná atua exclusivamente no Estado do Paraná. Eu desconheço se a Federação das Indústrias que tem, né? Porque temos a Federação das Indústrias em todos os estados brasileiros, eles têm alguma atividade articulada nesse sentido, né? Claro que eu posso acionar alguns colegas para a gente descobrir, mas eu desconheço esse trabalho lá. Por que eu digo que o trabalho da Federação das Indústrias do Estado do Paraná não é nula? Porque é a FIEP que coordena esse portal ADS e que garante o monitoramento desses indicadores, né? Então, ali tem indicadores para todos os estados e para todos os municípios brasileiros, e eu entendo ele como um instrumento bem relevante e importante, porque vai dar informações para vocês de como vocês estão em relação a todos os ODS aí na região e, portanto, quais são aqueles mais sensíveis e que precisam de um trabalho extremamente urgente. Usando a minha outra camiseta, que é a camiseta das Nações Unidas, as Nações Unidas é o mundo, né? Tem um organograma assim, bem complexo, nem entendo direito todo o nosso organograma. Eu tenho uma vinculação com um instituto das Nações Unidas, em específico, que ele trabalha com capacitação, formação e pesquisa,
Mas aqui no Brasil, todas as atividades relacionadas à ONU, elas são coordenadas pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E o PNUD, sim, tem um trabalho muito intenso em diversas regiões do Brasil. Não sei também concretizar, te dizer um programa em específico. Tem pelo menos uns 7 anos, nós fizemos um trabalho em parceria com o PNUD, que era um trabalho de sensibilização e formação de lideranças para a disseminação dessas agendas mundiais de desenvolvimento, e lideranças sociais de todos os estados brasileiros participaram dessa iniciativa. Mas, de novo, também com facilidade eu consigo um pouco mais de informação e posso compartilhar com você, Newton, para a gente somar esforços, né? Na verdade, esse é o chamamento, e o ODS número 17, ele fala disso mesmo, como é que a gente pode fortalecer as ações que existem para que a gente possa combater essas coisas tão tristes, né? Quando você começou a falar, me arrepiei inteira, que a gente tem que viver, ver e ouvir todos os dias no Brasil. E tem muito mais. Só mais um instante, Claudinha. Eu sou professor universitário aqui, então a gente tem uma infinidade de acadêmicos, não só da capital, mas do interior, né? Então eles terminam aqui e voltam para lá, para suas cidades, e podem continuar sendo multiplicadores. Então, se de repente a gente pode enganjar eles de alguma maneira, né, eles podem voltar, ou nas férias, como agora, na pandemia, todos voltaram, uma grande maioria voltou, poderiam estar atuando lá. E eu citei alguns casos só que a gente sabe, né, tanto que muitos casos, nenhuma das lâminas apresentadas tinham indicativos sobre pardos, negros, brancos e índios. Aquele percentual aqui para a região está desatualizado, né? A comunidade indígena sofre muito também com a presença dos brancos. Então, existem várias ações da Polícia Federal aqui, né? Mas não sei se é questão governamental, interesse político, enfim, são outros lados aqui, mas aquela informação eu diria que eu acho que está desatualizada. É que aquela atualização acho que é do Brasil toda, né? E daí tem um percentual. Sim, né? sim. Se for olhar regionalmente, o percentual com certeza é maior. É a questão de que os casos não são notificados, né? Fica na família, fica na comunidade. Não, é isso que eu me refiro. Muitos casos ficam, morrem ali. Subnotificação, né? É subnotificação. O que o Newton está trazendo é justamente o que a gente tem visto no decorrer das ações que a gente tem provocado, né, e desenvolvido com as mulheres no atletismo. A gente traz uma situação levantada e dessa palestra hoje que a Priscila trouxe para nós, ela já nos provocou a fazer muitas outras ações para a gente tentar ajudar a melhorar ou buscar essa igualdade de gêneros também com o esporte, também com o nosso esporte, que é o atletismo, né? Pri, eu queria fazer uma pergunta, eu vi que você mostrou um recém-lançamento aí da FIEP, que foi Diversidade e Longevidade, as Rotas 2035. Aqui em Curitiba a gente tem aquela agenda Curitiba 2035, e a minha pergunta nessas rotas da diversidade e longevidade também tem uma matriz de responsabilidades que a gente possa se orientar de ações para saber como... beleza, tá? Tem, porque ele segue a metodologia, inclusive, Cláudia, foi a equipe que trabalha no 2035 que apoiou o centro, né, o CIS, que foi responsável pela publicação, a desenvolver. Então, ele segue a metodologia do Curitiba 2035 e tem a rota ali com as estratégias. Tá. Porque com a pandemia a gente achou que seria mais tranquilo, não no meu caso, que eu trabalho na Secretaria de Saúde do município, né? Mas são muitas as ações que a gente está tendo que fazer. Eu ainda não tive a possibilidade de abrir o documento, mas eu vi que ele foi lançado ali quando vocês fizeram o webinário dos ODS, né? E eu fiquei bastante motivada a olhar, então agora eu vou me comprometer a olhar para verificar sobre essas ações que realmente vão ajudar as mulheres no atletismo a olhar algumas ações e a saber, né, dar os passos com essas orientações. Eu acho que ajuda bastante nesse alinhamento conceitual. Né? Eu não sei se alguém quer abrir o microfone e fazer mais alguma fala. Eu estranhei a Penélope não falar nada. Acabei de abrir o microfone. Estava aguardando a oportunidade. Diga lá, Pê!
Olá, acho que o Márcio quer falar. Márcio levantou primeiro que eu a mão. Deixa o Márcio falar. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, Pode sim, falar, Márcio, diga Marcelo. lá. Parabéns a Brati, Claudinha, a Priscila, nossa palestrante. Eu sou coordenador de um projeto de atletismo para crianças e adolescentes numa periferia de São Paulo. E em relação à quinta ODS, realmente é uma preocupação muito grande. Eu tenho 70 meninas e 50 meninos. E o que acontece? A falta aos treinos é muito grande, e aí você pergunta para a aluna o que aconteceu. Ah, minha mãe exigiu limpar a casa e fazer lavar louça, ou exigiu cuidar do filho menor, ou exigiu ir com a tia, com a avó no médico, ou seja, sempre tem alguma desculpa. E eu tenho uma professora no projeto, ela conversa muito sobre sexualidade com as meninas para evitar a gravidez precoce, mas infelizmente tem meninas que já está até tendo algum rendimento, campeãs estaduais, que são vítimas de abuso e acabam até engravidando, né? Então não é só como foi falado pela Priscila, a correlação das ODS, das 5 com a da saúde, com a da segurança, todas se intercalam, interligam, né? O que nós fazemos no nosso projeto aqui? São das 17 ODS, nós pegamos de fevereiro, com férias em julho, até novembro, nós pegamos 10 itens, que são muitos itens, mas aqueles mais aproximados à nossa realidade, e por mês trabalhamos 10 itens de 2 ODS, né? Eu fiz o curso de educador ambiental pela Unifesp, então nós temos esse projeto interdisciplinar dentro do nosso projetinho do atletismo, e nós estamos orientando bastante as meninas para que se evite esse tipo de coisa, né? Que lindo, Márcio. Tem que divulgar para que vocês inspirem outros, né? Essa é a semente e o papel e a atividade de vocês. Brilhante, bem bacana. Tá legal. Parabéns, Priscila. Parabéns, Claudinha. Obrigada, P. Antes de passar a palavra para você, a Pri comentou em relação a fazer justamente, dar visibilidade, né, às ações. A própria CBAT está fazendo o Fórum das Mulheres, né, e está trazendo essa visibilidade de ações de treinadoras, o quanto várias treinadoras têm desenvolvido questões não só em relação à questão humana propriamente dita, mas também o desenvolvimento de atletas aí de alto nível também, né? E Márcio, maravilhosa essa tua fala, e vamos dar visibilidade a essas ações, né? Eu acho que isso é bastante importante. P. Olá, pessoal, boa noite. Está me ouvindo bem? Bem. Parabéns a Brati, parabéns ao comitê, parabéns, Priscila. Muito, muito pertinente, maravilhosa a sua palestra, né? Fico encantada, gostaria que a sala tivesse repleta, mas eu acho que hoje tem muitas lives, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas que nós que estamos aqui, uma das falas do Newton, né? Somos multiplicadores, né? Nós aqui somos multiplicadores. Então, a importância de pegarmos todas essas informações e transformarmos, né? Transformarmos nelas realmente em conhecimento, realmente em atitudes, em ações, né? Eu já tinha comentado com as meninas em outras reuniões no trabalho que nós fazemos voluntário numa ONG, né? Damos assistência a 100 famílias, então pessoas que se juntaram querendo fazer a diferença na vida de algumas pessoas na periferia, né? E como é que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro, nós somos autônomos, mas tivemos a ideia de buscar nas universidades, né, pessoas que estavam aposentadas, que pudessem estar trazendo suas informações, seu conhecimento para ajudar essas famílias, né? Então, justamente, família da periferia, onde a criança deixa de ir para a escola ou para o treino, porque tem que trabalhar, tem que ir no sinal vender alguma coisa para levar alguma coisa para casa, né? Então, o que nós fizemos? Passamos a dar palestras, né, para essas famílias, são 100 famílias. Então, trazemos os pais para dentro da ONG, né, onde trabalhamos realmente os pais
As crianças têm as suas atividades, tem o atendimento do psicólogo, do pediatra, do dentista, tem todo esse contexto, mas as palestras. Porque a gente vai trabalhar essa questão do social, das necessidades, né? Da saúde, da alimentação, que o pessoal que realmente não tem a condição, mas a gente precisa trabalhar lá, esses pais, essa conscientização, né? Para que realmente tenha a transformação. Né? Porque se a gente não conscientizar esse pai, vai continuar sem deixar a criança ir para a escola ou para o treino. Né? Então, a gente precisa realmente ter essa consciência de que nós estamos aqui, né, para transformar, né, para agir. Não adianta eu terminar aqui, fechar o meu computador e não agir, não multiplicar tudo isso que você me passou. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, de levar essa informação e que ela seja realmente transformada. Aí sim nós vamos ter resultados visíveis, mas a gente precisa ter essa consciência, não de só estar apenas aqui ouvindo, mas de realmente transformar tudo que você está nos trazendo. E é muita coisa, né, Claudinha, que a gente tem que fazer. É muita coisa. Então, a gente realmente precisa, sabe, ter essa força de transformar. Então, eu digo, a minha mensagem é que nós temos que ter atitudes, temos que ter ações. Nós precisamos não só ouvir a informação, mas transformá-la num conhecimento que transforme essas vidas. Né? Essa mensagem eu quero parabenizar a todos. A Priscila, parabéns, adorei a sua palestra, assim, foi fantástica, gostei demais do que eu vivi hoje. Parabéns. Pri, em cima da fala da Penélope e dos demais que aqui já fizeram os comentários, né? Eu vou fazer um pedido para você, que a gente não acabe a conversa por aqui, né? Que as mulheres ou todas as pessoas que estejam engajadas da família atletismo na busca dessa igualdade de gêneros, quando a gente for construindo outros passos necessários, se você me permitir, eu vou fazer algumas consultas a você, né? Que você também nos ajude a orientar em qual é o caminho que a própria ONU ou que a própria OMS, de repente, pode estar nos ajudando a galgar, né? Qual é o melhor trajeto para que a gente possa buscar essa igualdade de gêneros. E quero, sim, agradecer de coração, né, essa tua disponibilidade de estar trazendo e doando um pouco do seu tempo para estar aqui conosco e trazendo um conhecimento tão valoroso para este grupo, né, que é um grupo comprometido e que realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como você está fazendo para a gente, Pri. Bacana, Cláudia. Obrigada pelas tuas palavras. Agradeço assim, a chance de conhecer esse grupo e compartilhar com vocês. Estou sim à disposição. O Newton trouxe, né, se a gente pensasse, se esse tivesse sido um momento há 4 meses atrás, eu ia dizer assim, puxa, é impossível cooperar com o Newton em alguma coisa. Hoje, com essa nova realidade nossa, eu digo assim, Newton, vamos reunir esses teus alunos, vamos fazer uma fala, e eu estou à tua disposição, e inclusive sai grátis isso, porque a gente não precisa pegar avião nem nada, né? Faz pelo Zoom ou por alguma outra ferramenta e resolvido. E bem linda a tua fala, Penélope, mas eu sei que eu coloquei bastante pedra na mochila de vocês, no sentido de que, como somos nós, um grupo assim com muitos privilégios, a nossa responsabilidade é grande, e eu não quero tirar esse peso, mas eu quero deixar ele mais relativo. Nós não vamos dar conta dos 17 objetivos só nós. Nós somos parte de um todo maior e cada um tem um conjunto de responsabilidades, né? Então, naquela lista de sugestões que aparece lá nas rotas da diversidade, tem coisas lá que competem ao poder público. E, enfim, nós não podemos fazer muita coisa, a não ser pressionar para que isso ocorra. Mas, como bem lembrou de você, é fazendo a nossa parte, dando a nossa contribuição, como, por exemplo, o Márcio ilustrou com um exemplo, com o case dele, né? Então, vamos caminhando e dando os passos do tamanho que
que os nossos recursos permitirem também, né, no sentido de tempo, de capacidade de atuação, e contem comigo, sim, sem dúvida, nesse processo. Cláudia, agora você já tem os meus contatos, estou à disposição de vocês também, tá bom? Tá bom, Pri. Gente, muito obrigada pela presença de todos aqui, né? Não só da Pri, que engrandeceu a nossa noite, mas de todos que estão se apropriando dessas questões para que nos ajudem a construir realmente um mundo melhor dentro do nosso esporte, dentro do atletismo. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima. Seguimos conversando, lembrando que nós já temos algumas ações previstas aí, né? A gente já tem, inclusive, uma pactuação com o próprio CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? A gente vai ter um curso básico de regras de atletismo paralímpico para os nossos associados, né? A gente também está desenvolvendo uma parceria para depois ser levada também para as federações. A gente vai ter o quiz de saltos horizontais já na manga aí, quase chegando. Nós temos o quiz de partida também sendo pensado, e o protocolo de arbitragem. Newton, eu também preciso falar com você depois sobre a cronometragem eletrônica, mas que são ações que a Brat vai desenvolvendo em cima do que vocês trazem como necessidade, porque a Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo tem que atender as necessidades que os árbitros trazem para nós. E as mulheres árbitras também trazem esse olhar maior para o além da arbitragem, né? Então, um grande beijo a todos e a gente vai continuar aí se comunicando com vocês, seja através do site, seja através das redes sociais, como Facebook, Twitter, todas essas, e mais o WhatsApp. Beleza? Não esqueçam de cadastrar lá, gente. Beleza, não esqueçam que quem não fez a inscrição ainda da vídeo de hoje, né, a FIEP está pedindo esses dados, então, se possível, né, quem tiver dificuldade de acessar, pode mandar para o meu WhatsApp que não conseguiu o link e eu encaminho para vocês. Pri, grande beijo e a gente vai se falando. Beijo. Até, pessoal. Tchau. Até. Valeu, Geraldo. A formiguinha está aqui, hein, Cris? Grande, Zô. Boa noite a todos. Beijo. Beleza. Foi? Olha. Abraço, Geraldo. Abração, Zoraia. Boa noite a todos. Bastião, você aqui. Tchau. Eu estou muito... Na outra passada eu também assisti. Beleza. Saudades de você, guri. Só tem eu do Rio, né? Não, Zoraia está aqui. Eu aqui. Não vi, desculpa. Claudinha, depois você manda o contato. Tá bom. Eu só é a formiguinha aqui, que eu fico aqui só. Da ONU, essas ações deles tá bom. aqui. Só tentando ajudar. Tá bem? Me faz tem que fazer mesmo alguma coisa. E esse tema de hoje é sensacional. Tenho trabalhado com meus alunos. Que joia. Tá difícil pra gente, né, Sebastião? Muito, muito. Aqui no Rio tá muito difícil também. Tá muito difícil. Janeiro é desanimador. Eu estou trabalhando às 17 ODS. Beleza, olha só, você vai ajudar a gente então, hein? Tem, só para você saber, Claudinha, tem na 17 universidades do Nordeste, estão cada uma fazendo uma ODS. Que legal. Federais. Tá. Nós temos 17 federais no Nordeste? No Nordeste todo. Tá. Então, acho que é muito interessante. Eu souber alguma coisa, eu passo para você depois. Beleza, vamos mantendo contato, porque não só a DS5, mas todas as outras também estão nesse planejamento estratégico aí trazido pelas mulheres. Inscrição para hoje, porque eu não tive acesso ao link. Ao link? Tá, deixa eu pegar. Deixa eu ver se eu tenho teu telefone aqui. Não tenho, Bastião. Eu acho que eu também não recebi nada, não. Eu tô tentando, vou trabalhar, então tentando ainda me interagir, né? Quem puder ainda colocar o e-mail, a gente já dispara no e-mail para vocês. Mas deixa eu só ver aqui, Bastião. Eu tenho, Claudinha, você tem na arbitragem, no grupo da arbitragem. Eu tenho teu telefone, eu mando aqui. Eu mando aqui no teu WhatsApp o link, pode ser? Ótimo, excelente. Muito obrigado. Sebastião é do Rio? É? Sou do Rio. Porque ele tá falando do Nordeste? Não, ele está falando dos ODS.
Gente, eu vou lá que a gente tem uma outra reunião da Arbitragem Unida. Eu preciso Beleza? voltar a essa sala e abrir outra. Então, tá bom. É. Gente, grande beijo. Oi, beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, Geraldo. Tchau, tchau. Tchau, Claudinha. Tchau, Geraldo. Fortunato, foi muito bom te ver, cara. Eu sei do que rola lá com vocês. Muito bom. Vamos lá. Vocês têm que ir agora encerrando, gente. E o Vlamir não para lá na outra reunião, olha lá. Participou de duas ao mesmo tempo. Bom, eu já vou fechar aquela ali. Eu preciso sair dessa. Sair dessa. Ingressar. Eu vou derrubar vocês, viu, gente? Sabe sair, Shirley? Tem um lugarzinho aí, encerrar. Você clica no encerrar, ele vai... Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, embaixo. Do outro lado, do outro lado. Aí. Deve ter um encerrar. Conseguiu, Márcio? Eu posso derrubar você, tá? Olha lá, remover. Pá. Tchau para você. Shirloca, vou derrubar você. Remover. Tchau, Shirley. A Maria.